Oi, eu sou o Gabriel, bem-vindo ao canal Recomendo Ler. No vídeo de hoje, a recomendação do mangá Adeus Eri, de Tatsuki Fujimoto, publicado no Brasil pela editora Panini. Antes de falar os motivos que provavelmente você deveria ler esse mangá Adeus Eri, os recados iniciais de sempre. Se você não é inscrito do canal, considere se inscrever. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar o conteúdo do Recomendo Ler, que isso ajuda muito na divulgação e faz com que outras pessoas conheçam o canal. Bem provavelmente você conhece o mangaka Tatsuki Fujimoto de outra obra de muito sucesso que ele lançou há alguns anos atrás, que é Chainsaw Man. Aqui em Adeus Eri, ele acaba mostrando uma outra vertente dele e que reforça o quão importante e o quão forte, na verdade, esse roteiro desse mangá e principalmente como ele se diferencia de outras obras dele, principalmente Chainsaw Man, que é o seu mangá de maior sucesso entre o grande público. Em Adeus Eri, Tatsuki Fujimoto, ele brinda os leitores com uma história um pouco diferente dos shonens, que inclui muita cena de ação, muita luta, então aqui ele traz uma trama muito mais reflexiva. E um outro ponto bem positivo em relação à estrutura dessa história é que ele vai tratar primeiramente sobre o seu amor pelo cinema, então isso pode acabar colocando esse mangá como uma excelente dica de leitura para fãs de cinema. E outra coisa que ele trata aqui, de certa forma, muito bem, é como o luto ele pode transitar ali entre o mundo real e a ficção. Bom, mas qual é a trama principal do mangá Adeus Eri? Aqui nós somos apresentados ao Yuta, o protagonista dessa história, e nele, logo no início da história, a mãe do Yuta, que está ali nos seus últimos dias de vida, pede para que ele grave cenas dela em diversos momentos. Chega um determinado ponto da história que a mãe dele acaba morrendo e ele decide que vai tirar a própria vida, porque né, a mãe dele faleceu, então esses filmes, essas cenas que ele gravou, seriam apenas as memórias dele. E aí, ele acaba não fazendo isso, obviamente, e quando ele está indo, né, tirar a própria vida, ele acaba conhecendo uma garota chamada Eri, e antes disso ele já tinha tido um episódio bem traumático, onde ele tentou exibir o filme, fazer um filme, né, com as cenas sobre a mãe dele nos últimos dias, e ele foi muito criticado, sendo chamado até de insensível. Então, quando ele conhece essa garota, ela parece ser a única pessoa que viu alguma coisa de positivo nesse filme e pede para que, junto com ele, eles façam um novo filme, mas dessa vez tendo ela como protagonista. E aqui uma das coisas que acaba chamando a atenção, não de forma negativa, mas é como o roteiro do Tatsuki para Deus Eri acaba mostrando uma vertente quase mórbida das pessoas, uma vez que a mãe do Yuta pede para que ele filme ela nos últimos dias. E assim, não é só a questão da filmagem nos últimos dias, mas tem alguns pedidos que a mãe dele acaba fazendo e algumas revelações que vão sendo realizadas ao longo do mangá que acabam chocando, mas elas funcionam ali como pequenas reflexões no conjunto da obra que no final lá na última página, você acaba entendendo o porquê o mangaka colocou esses trechos que podem causar certo incômodo numa primeira leitura. E aí algo que o roteiro traz e fala muito bem é como a vida pode ser uma tragédia, dependendo do ponto de vista e da perspectiva que as pessoas estejam vivendo. E aí aqui, a cada capítulo, isso vai se confirmando. Isso não é feito de forma gratuita para parecer chocante ou que ele precisa passar uma lição de moral com essa história. Mas toda essa perspectiva do Yuta de ter que criar o pedido da mãe, essa nova garota que também quer que ele faça um filme, isso é construído de forma bem inteligente. E aí quando você vai avançando nessa história, você entende as sacadas desse roteiro, você percebe o quão genial esse mangá é e o quanto ele pode atingir diversos públicos e principalmente pessoas que não gostam de ler mangá e que
ou que tenham interesse de ler histórias fechadas, porque esse aqui é um volume só, é um one shot, e que vão gostar da narrativa, porque ela é muito bem desenvolvida, tem começo, meio e fim, você não encontra nenhuma falha ali, por isso que é quase unânime que esse mangá ele é muito bem estruturado. A história tem um grande salto a partir do momento que a Eri entra para a trama principal do mangá, apesar de o nome dela estar aqui no título do mangá, Deus Eri. Eu acho que o Yuta tem muito mais essa força de protagonista, ainda que nós vejamos pouco ele assim como personagem, porque nós sempre estamos ali olhando tudo que está acontecendo pela perspectiva do celular que ele está gravando. Então isso é até interessante como o mangá vai deslanchando a história, e é um ponto bem positivo da arte do Tatsuki, que faz com que, como se o leitor também estivesse fazendo parte dessa filmagem. A linguagem de Adeus Eri, apesar de se passar no âmbito ali colegial, ela foge muito do nonsense. E aí ajuda muito que nós temos a perspectiva da história a partir principalmente do olhar do Yuta, que alguns quadros geralmente são retratados como se fosse a câmera do celular mostrando o resultado. Então, ele está filmando, mas o que a gente está vendo não é ele segurando o celular, é aquilo que aparece na frente do celular, o que dá uma sensação de ampliação da realidade dessa história. Apesar de ter uma assinatura reconhecível do Tatsuki Fujimoto, se você já leu outras obras deles, como Chainsaw Man, que eu acho que a maioria do público já leu, ele consegue aqui, em Adeus Eri, escrever algo muito particular e que foge do que ele já vem fazendo assim em relação a Chainsaw Man, não as outras obras dele que assumem essa perspectiva mesmo de ser um pouco mais intimista, de mostrar assuntos mais condizentes com a realidade. Eu acho que aqui nesse mangá ele entrega uma trama que, apesar de você conseguir seguir uma linha de raciocínio muito fácil, ela te abre para N compreensões. Aí isso para mim é um dos grandes pontos fortes desse mangá. Então fica claramente a recomendação do mangá Deus Eri, do Tatsuki Fujimoto, publicado em 2024 pela editora Panini. Eu acredito que esse aqui é uma boa porta de entrada para as outras obras dele. Finalizou essa obra, tenta ler Chainsaw Man, que é uma obra mais longa dele, mas não é tão longa quanto outros mangás e que vale muito a pena também ser lida. Recomendação dada, reforçando os recados iniciais, se você não é inscrito do canal, considere se inscrever, não deixe de curtir, compartilhar e comentar, que isso ajuda bastante na divulgação do Recomendo Ler. Lembrando que tem vídeo toda quarta às 18 horas e todo domingo às 10 horas da manhã aqui no canal. Muito obrigado para você que assistiu o vídeo completo e até a próxima.